Amado. Ao entregar seu perfeito Espírito ao Pai, Jesus disse, está consumado, João 19:30, remontando ao princípio por um só homem, Adão, que desobedeceu, entrou o pecado neste mundo, inaugurando assim o sofrimento e a morte. O primeiro casal, por desobediência a uma ordem inegociável de Deus, foi expulso do maravilhoso paraíso e, pior, da presença do Senhor com quem se avistava na viração do dia. Uma dívida moral recaiu sobre toda a humanidade, porque passou a pecar, e todos pecaram, sem exceção. Deus, pelo seu perfeito amor, providenciou uma maneira de se reconciliar com o homem através dos sacrifícios de animais sem defeitos, imolados como expiação pela culpa, para aliviar a mente e o coração humanos, reconciliando-o após realizados com o Pai. Levítico. Não foi suficiente. O mundo se afastou completamente do Senhor, quando, sem Deus, alcançou um grau insustentável em seus pecados e delitos, e o Altíssimo deixou de se comunicar com a raça humana por qualquer meio por uns 400 anos, no período compreendido entre os dois testamentos, ou seja, entre Malaquias e o livro de Mateus, período interbíblico. O insuperável amor de Deus retomou a convivência com o ser humano, fazendo uma nova aliança, um novo testamento, que incluía um sacrifício de sangue puro, completo, derradeiro e definitivo. Dessa vez, o Cordeiro maiúsculo, sem manchas, apontado no deserto pela serpente abrasadora que curava o homem de sua ferida mortal como um pecado sem perdão, foi revelado e cumprido no perfeito Filho de Deus, Jesus. João confirmou a promessa no Novo Testamento. Ao ver a Jesus, falou para aqueles que só conheciam o perdão através de arrependimento e do batismo, em nome do Pai, sem a interferência direta do Espírito Santo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. O nascimento, vida, ministério, martírio e morte de Jesus passaram a ser prenunciados pelos profetas messiânicos em suas gerações. Como hoje, muitos, quando se fala na volta de Jesus, não creem, porque os corações endurecidos, como foi o de Faraó no Egito, não acreditam. Isaías, quase 700 anos antes de Cristo, anunciou sua primeira vinda como Salvador e a rejeição humana ao Senhor. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías 53:1. Está consumado, a promissória foi rasgada, a nossa dívida diante de Deus pelos nossos pecados foi cancelada. Não nos resta oferecer sacrifícios ao Senhor pelo pecado, pois Cristo, nessa penúltima frase na cruz, em alto brado, nos garantiu o perdão e a salvação, mediante o derramamento de sangue na cruz. Sem sangue não haveria redenção e posterior santificação. Sangue e água foram derramados do lado direito, atingido pela lança inimiga, conforme as Escrituras. Ali o inferno foi definitivamente derrotado. Satanás e suas hostes foram aniquilados e as cadeias do inferno abaladas. Os escolhidos de Deus, aqueles que o Pai deu a Jesus, antes que houvesse mundo, foram desobrigados de oferecer algo em troca de sua regeneração espiritual. Após isso, os sacrifícios realizados no altar perderam seu significado, validade e importância, porque incompletos. Jesus consumou sua missão num grito repleto de poder e de extremada misericórdia e de completude. Naquele instante, logo após a oferta de vinagre e fel na esponja, preconizada na palavra, através dessa frase, está consumado, aquele que sentiu o abandono foi reconciliado com seu Pai Celestial e nele a humanidade arrependida, livre do peso da culpa, pois também com ele se reconciliou. No Antigo Testamento, a promessa da semente que esmagaria a cabeça da serpente foi declarada em Gênesis 3:15, passando pelos demais profetas até Isaías. Todas as profecias foram cumpridas e terminadas na vida, ministério e morte do Senhor Jesus.
tetelestai, ou está consumado, é uma expressão grega contábil que significa que a conta foi paga, que Cristo venceu e através dele também somos mais que vencedores, conforme declarado pelo apóstolo dos gentios, Paulo, em Romanos 8,37, segundo o beneplácito do seu infinito amor. Nada mais podemos fazer fora do nosso relacionamento com Cristo para ganhar o favor de Deus, nem restam sacrifícios que possamos realizar para sermos restaurados. Cristo quitou nossos débitos, portanto, diz Paulo, fui crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo em Gálatas 2:20. A nossa inoperante competência é patente quando a salvação passou a acontecer pela graça, através da consumação de todas as profecias num único ato, a morte de Jesus, que nos conquistou a vitória eterna. No tabernáculo e nos altares dos templos se repetiam as ofertas pelo pecado e as voluntárias ou pacíficas, mas através do está consumado, fomos desobrigados de oferecer prendas sacrificiais ao Senhor. O pecador entregava sua oferenda ao sacerdote, que realizava o sacrifício. Hoje, somos dispensados dessa prática, porque o perfeito sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque o realizou de uma vez por todas, cravando nossas dores, ansiedades, doenças, quedas e fracassos na cruz. Basta-nos recorrer a Ele quando nos sentirmos sucumbir ao peso que o mundo se nos impõe, principalmente da culpa por ter pecado, lembrando que tudo foi consumado. Sendo perdoados, o maligno pode nos tentar e até mesmo arriscarmos ou até cairmos em contradição, mas quando fracos somos fortes em Cristo e ninguém ou nada arrebatará das mãos do Pai os filhos de Deus, eleitos antes mesmo que houvesse mundo. Ninguém, exceto o Senhor Deus, poderia realizar e dizer com toda autoridade, está consumado. E após a Jesus ser oferecido vinagre e fel, que recusou a beber, ele disse está consumado. E após dizer mais uma derradeira frase, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jamais entregaria seu Espírito sem cumprir a tudo que dele foi anunciado pela palavra desde o início. Amém.